Amigos, meu nome é Vinícius Talon e quem passa a estudar ou trabalhar no direito precisa se acostumar a ouvir críticas, porque no mundo jurídico há críticas por todos os lados. E eu posso citar vários exemplos que começam já na faculdade, quando você é um estudante de direito. Provavelmente alguns estudantes vão criticar aquele aluno que sempre faz perguntas aos professores. Outros vão criticar aquele aluno que sempre está envolvido com estágios ou com comissão de formatura. Outros vão criticar a comissão de formatura, aqueles que fazem parte da comissão de formatura. E quem está na comissão de formatura talvez critique quem não está na comissão de formatura e fica cobrando muito dessa comissão. Há cobranças por todos os lados. Se o estudante passa os seus materiais, as suas anotações para os outros alunos que faltam aula, ele será criticado porque não anotou direito, porque é um otário, já que fica passando material para quem não frequenta as aulas. Se ele não passa o material, ele será criticado da mesma forma, porque é egoísta, não está disposto a ajudar, porque determinado aluno tinha uma justificativa para não ir à aula, então todo mundo tinha que ajudar, e por aí vai. Você sempre será criticado, e isso já na faculdade. Seja porque você faz perguntas demais, seja porque você fica muito quieto na aula, seja porque você senta lá na frente, seja porque você senta lá no fundão, ou porque você não empresta o caderno ou as anotações, ou porque você empresta e tinha algo errado, ou porque você empresta e fica ajudando aqueles que não querem nada com nada, que sempre estão matando aula, mas de qualquer forma vai receber críticas. Se você não passa para os seus colegas as oportunidades de estágio que você fica sabendo, vai ser criticado porque está guardando para você, está guardando para as pessoas do seu grupinho, está sendo egoísta. E se você passa, chega na sala e anota lá no quadro, vaga de estágio em tal lugar, todo mundo vai te criticar, provavelmente os seus amigos mais próximos vão te criticar porque dirão que você deveria ter deixado apenas num grupinho para que poucas pessoas soubessem dessas vagas e não tivesse tanta concorrência. E depois que você se forma, essas críticas não vão acabar. Essas críticas, provavelmente essas críticas vão aumentar bastante. E aí, por exemplo, se você escreve conteúdo, escreve artigos, escreve livros, começa a publicar sobre temas jurídicos nas redes sociais, ou em algum site, ou em qualquer outro lugar. Se você apenas reproduz aquilo que foi dito sem manifestar nenhuma opinião, nenhum juízo de valor, se você apenas diz, por exemplo, o STJ decidiu tal coisa e nessa decisão o fundamento foi esse, esse e esse, ponto. Se você apenas reproduz o que aconteceu, como se fosse uma espécie de jornalista, você será criticado por aqueles que acreditam que você apenas reproduz o óbvio, que você não produz nada, que você não tem nenhum senso crítico, que apenas está dizendo aquilo que aconteceu, o óbvio, e não tem nenhuma capacidade de refletir sobre assuntos jurídicos. Por outro lado, se você começar a opinar demais, por exemplo, aponta uma decisão do STF e começa a criticar dizendo que aquilo está errado, vão dizer que você está dando críticas que são desnecessárias, que são descabidas, que afinal um ministro do STF é ministro porque ele sabe alguma coisa e não você que não sabe de nada. Dirão que se o juiz Sérgio Moro fez determinada coisa é porque ele é juiz, ele sabe, é você que não sabe, porque você é só um advogado, é só um estudante e ele sabe muito mais que você. Ou pessoas que têm um entendimento contrário ao seu vão dizer que a sua opinião é equivocada, é absurdo, que você falou besteira. Às vezes vão criticar de forma fundamentada, outras vezes com meros xingamentos e não estão ligando para nenhuma argumentação, só querem criticar por criticar. Às vezes vão dizer basicamente: não li, mas discordo. Só olharam o título e já discordam. Só isso. E é o tipo de crítica que acontece bastante, sobretudo nas redes sociais. Você posta alguma coisa, você publica um conteúdo, escreve um artigo, tem o trabalho de pesquisar
pensando unicamente na técnica, unicamente na questão dogmática, na questão relacionada à ciência jurídica, ao direito, e o que acontece? Logo aparecem as pessoas dizendo: você é de esquerda ou você é de direita? Num dia desses eu escrevi um conteúdo e o mesmo conteúdo fez com que eu recebesse mensagens de algumas pessoas dizendo que eu era de esquerda e outras pessoas dizendo que eu era de direita, quando na verdade não tinha nada a ver com o assunto. Era um debate meramente jurídico, não tinha nenhuma relação política, nem envolvia nada sobre políticos. E, de qualquer forma, recebi críticas por um conteúdo dos dois lados. Alguns dizendo que eu era de esquerda, outros dizendo que eu era de direita. E o pior, tratando as duas coisas como se fossem xingamentos, ou dizendo que você é esquerdopata, você é esquerdista, ou dizendo você é coxinha, é fascista, pelo mesmo conteúdo. Para ver a que ponto chegamos, onde expressar uma opinião jurídica ou às vezes até reproduzir essa opinião já é motivo para crítica. Eu me lembro muito bem da vez em que eu publiquei um artigo sobre a questão da atipicidade, do exercício ilegal da atividade de flanelinha. E quando eu postei aquele conteúdo, que foi um dos textos mais lidos na minha época, na época que eu postei, recebi várias críticas e, sobretudo, em determinado portal em que eu compartilhei esse conteúdo, tinha mensagens de leigos, sobretudo, que não entendiam que a questão era sobre a atipicidade da contravenção. Não tinha nada a ver com roubo, furto, extorsão, ameaça, homicídio, nada disso. Era só quanto à atipicidade relativa ao exercício da atividade, à contravenção, conforme entendimento do STJ. Eu nem expressei minha opinião, só disse o que o STJ falou. E logo surgiram mensagens xingando, dizendo que isso é um absurdo, quer dizer que agora pode roubar e matar então e tal. Ninguém leu, ninguém entendeu, ninguém viu que eu nem estava opinando. Era apenas a reprodução de um entendimento jurisprudencial. Mas as críticas vieram porque no direito você recebe críticas ou de outros colegas que discordam de você, acham que você está manifestando alguma opinião política, e alguns até fazem, outros não. Eu, no caso, nunca manifestei opinião política em nenhum dos meus textos. E também sofre críticas dos leigos, que não conseguem entender aquilo que você está falando, acham que é um absurdo, porque olharam o programa do Datena e o Datena diz outra coisa. Então você está errado. É assim. E aí é interessante, dizem que você está errado quando opina contra a manifestação de um ministro do STF, porque ele é ministro, você não sabe de nada, ele não é ministro à toa, ele não chegou lá à toa. Só que esquecem que há ministros que votam num sentido e há ministros que votam em outro sentido. E todos eles chegaram lá do mesmo jeito, passando pelo mesmo procedimento. Então, como assim o ministro do STF entende mais do que outra pessoa, se há ministros que entendem de formas contrárias, em sentidos opostos? As críticas estão por todos os lados. Os advogados que trabalham seriamente, trabalham de forma exemplar, eles serão criticados por juízes e promotores e talvez por delegados também, que gostariam que o processo penal fosse apenas uma formalidade. Eles não querem que o advogado alegue preliminares. E eu já vi, por exemplo, numa alegação de preliminar feita por um advogado, o juiz despachar dizendo que é um absurdo o advogado dizer que o processo está tendo algum ponto ilegal, que isso daí é apenas um jeitinho de tentar encerrar o processo e que a defesa deveria se limitar a aguardar o julgamento final do processo. Então, para que existe a defesa? É o tipo de crítica, e às vezes ela é expressa, às vezes ela é velada, mas sempre existe essa crítica de juízes, promotores, delegados que querem que o processo penal seja uma mera formalidade. Óbvio que há exceções, aqueles que entendem o papel da defesa. Outros vão criticar, esse advogado vem aqui apenas para fazer chicana, esse advogado sempre fica alegando mil coisas, fazendo perguntas idiotas, fazendo alegações descabidas, e isso está aí, acontece bastante.
Se o advogado trabalha da forma como ele tem que trabalhar, ele sofre esse tipo de crítica de juízes, promotores, delegados. E se ele trabalha mal, o que é errado, obviamente, mas se ele trabalha mal, deixa o processo correr, não se preocupa com nada, deixa as nulidades ocorrerem, os juízes e promotores também vão criticar esse advogado dizendo: esse daí é fraco, esse é muito ruim, esse vem aí, não fala nada na audiência. E outros colegas vão criticar também, e possivelmente para o cliente desse advogado que está sendo criticado. Vão dizer: o seu advogado não faz nada, é muito ruim. Então, de todo jeito, vai ser criticado. Os advogados criticam os juízes e promotores quando não se conformam. É normal, principalmente na área civil, por exemplo, em que há dois lados, e os dois lados normalmente com advogados, ou um com um defensor público, enfim, mas é normal que algum lado, alguma parte, se sinta contrária àquilo que foi decidido. Se foi negado o direito, essa parte que teve o direito negado vai sair falando que o juiz foi comprado, o juiz é corrupto, o juiz não entende nada, ou o advogado é ruim. Críticas vão ocorrer ao advogado, ou ao advogado do outro lado que pagou alguma coisa, comprou o juiz, ou utilizou meios ilegais, ou vai dizer que o juiz é corrupto. Enfim, essas críticas vão surgir. E também no processo penal. No processo penal, onde normalmente é Ministério Público versus advogado, também acontecem esses tipos de críticas. Se o réu é condenado, a culpa é do advogado, o juiz não leu nada, enfim. Se o réu é absolvido, a vítima pode ficar nervosa quanto a essa decisão, criticar o sistema judiciário, que não existe para nada, não serve para nada, e por aí vai. E aí essa discussão sobre as críticas vai se alongando. Por outro lado, advogados preguiçosos são criticados pelos próprios colegas que normalmente chegam para os clientes desses advogados e dizem coisas como: eu teria feito diferente aqui, ou ele errou, o seu advogado errou nessa parte. É uma forma de tentar até captar a clientela de um advogado de forma muito antiética, mas é o tipo de crítica que vem ocorrendo cada vez mais. Todas essas críticas ocorrem muito. Seremos criticados publicando algo e aí vão dizer que você está apenas se autopromovendo, querendo dar sua opinião e você não é ninguém para dar sua opinião, que você passa muito tempo escrevendo textos, escrevendo livros, e se você permanecer em silêncio também vai ser criticado. E possivelmente, se não for criticado, é porque caiu no esquecimento e ninguém liga para você. De qualquer forma, você será criticado reproduzindo opiniões alheias, será criticado com teorias próprias, quando você der a sua própria opinião, pesquisando ou atuando apenas na prática forense. É aquele debate sobre advogados práticos ou advogados teóricos. Os advogados que ficam com a barriga no balcão, na prática, criticam aqueles advogados que são mais ligados ao meio acadêmico, que dão aula, que lecionam, que escrevem livros. E os advogados mais acadêmicos criticam os advogados que estão na prática, que estão fazendo audiências, que estão enfrentando as delegacias, os presídios, dizendo que esses advogados são desatualizados, não estudam nada, são uma espécie de despachantes de luxo. E os dois lados se criticam, quando na verdade são complementares, os dois lados são necessários. Mas são críticas mútuas e desnecessárias. No fim de tudo, você sempre será criticado no direito. Seja qual for a sua opção, você será criticado. Se fizer concurso público, será criticado porque quis a estabilidade, quis relaxar, não quis nada da vida, e é uma visão equivocada, porque servidores públicos trabalham muito, mas quem está na iniciativa privada vai dizer: é servidor público para não trabalhar. Por outro lado, se você virar advogado, vão te criticar, dizendo que você só se tornou advogado porque não passou no concurso público. Isso acontece, é o tipo de crítica que não tem como escapar.
Dirão sempre que você terá que ler muito. Ah, no direito você tem que ler muito, porque você fez essa opção terrível. O direito é uma área horrível que tem que ficar lendo para o resto da vida, comprar livros caros, você estragou a sua vida. Dirão que há mais de 1 milhão de advogados e por isso o mercado já está saturado, não tem como trabalhar mais e, novamente, vão te criticar dizendo, você estragou a sua vida, deveria ter feito um outro curso. Dirão que os concursos públicos, se você optar pelos concursos, que eles já têm dezenas de milhares de candidatos, que concurso é tudo comprado, que as vagas são todas vendidas, que já é tudo arranjado, que não adianta fazer concurso, que ninguém passa, que, enfim, se você fizer concurso vão dizer que é um absurdo a sua escolha, vão te criticar por essa escolha. E se você não passar no primeiro concurso, no segundo, no terceiro, dirão que você provavelmente tem que ver o que está acontecendo. Será que não é a hora de desistir e ir advogar? Vão te criticar dizendo que você é burro, de forma implícita. Se você não passou no primeiro, no segundo, no terceiro concurso, bom, mas o primo da tia da minha vizinha passou no concurso de primeira após estudar 3 dias. É o tipo de crítica idiota que acontece. Então tem que estar preparado para tudo isso. Essas críticas vão aparecer, sempre vão aparecer, e o importante é que você saiba que não podemos fugir dessas críticas, mas podemos escolher para quem direcionamos a nossa atenção. Às vezes as críticas serão boas, e eu adoro quando eu recebo alguma crítica fundamentada, alguém dizendo que discorda de um posicionamento que eu manifestei, que isso está errado, que isso seria melhor de outra forma. Isso é ótimo, isso nos ajuda a crescer. São críticas sempre necessárias. Agora, há o tipo de críticas que são ridículas, idiotas, de pessoas frustradas que, infelizmente, também estão no direito, como estão em qualquer outra área. Eu me lembro de que quando eu pedi exoneração do cargo de defensor público, recebi críticas do tipo, você estragou a sua vida, vai virar comerciante, como se ser comerciante fosse algo ruim, mas você estragou a sua vida, o Evnis está louco, o Evnis fez uma baita besteira na vida dele, agora acabou a vida dele, ele vai passar fome. Esse tipo de crítica que depois que eu fui para a iniciativa privada, as coisas começaram a dar certo, essas mesmas pessoas passaram a se aproximar. Ah, me manda um livro, eu vi sua postagem tal, vem fazer tal coisa aqui, vem fazer uma palestra em tal lugar aqui. Bom, mas são as mesmas pessoas que há pouco tempo estavam dizendo que eu tinha acabado com a vida e agora, depois dessas críticas que acham que eu não fiquei sabendo, estão próximas, querem pelo menos se aproximar. Bom, esses tipos de pessoas existem e vão te criticar muito. No direito não é diferente, pelo excesso de opções, pela ligação, de certa forma, com a política, você sempre será criticado. Não tem como fugir. Mas você pode começar a tapar os ouvidos, procurar pessoas que deem críticas de valor, críticas que sirvam para alguma coisa e não apenas para uma massagem tântrica no ego daquela pessoa que está te criticando. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como, por exemplo, grupo do WhatsApp para debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos de minha autoria, vídeos, livros, cursos em que eu leciono, contato para palestras e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.